Olá pessoal, boa tarde, pessoal do EJA, primeiro termo, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre sequências, né? A gente falou sobre sequência de figuras, na última aula eu postei um pouquinho sobre sequência numérica, né? Vocês colocaram, vocês perceberam algumas irregularidades entre sequências quando é crescente, quando é decrescente, tá? Pelo menos a maioria postou as respostas, né? O ideal é que chegasse para todos, mas enfim, né? Vamos trabalhar do jeito que a gente pode, né? Tá? Pessoal, então uma sequência numérica, ela tem uma lei de formação, né? O que é uma lei de formação aqui? É aquilo que vai determinar como que essa sequência será formada. Quais são os números, né? A gente não fala número, nós falamos termos. Quais são os termos dessa sequência? Vai aparecer o 2, o 3, o 4, o 5, se vai ser de 2 em 2, de 3 em 3, se vai ser positivo, se vai ser negativo, enfim. É isso que nós vamos estar calculando. Então, eu coloquei um breve resumo para vocês. É uma sequência numérica, pode ser obtida, né? A sequência numérica pode ser, opa, escrevi duas vezes aqui, pode ser obtida pela lei de formação que a rege. Tá? Então, vamos ver o que é isso. Nesse exemplo aqui, eu estou falando assim, ó, calcule os quatro primeiros termos de uma sequência numérica, né, definida por essa formulazinha aqui, ó. É por aqui que a gente vai se basear para montar. 2n menos 1. Então, como que eu calculo isso, né? A gente quer calcular aqui os quatro primeiros termos. Então, eu quero saber quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3 e quem é o A4. Né? Eu não sei quem são esses números aí que formam essa minha sequência. Ah, e se a gente quisesse calcular os seis primeiros termos? Seria o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Aí, se quiséssemos calcular os três primeiros termos, seria o A1, o A2 e o A3. Então, como que eu calculo? Pessoal, esse cálculo aqui, ele é bem simples, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou calcular o primeiro termo para vocês. Então, eu vou escrever assim, ó. A1 igual. Aí, eu vou copiar aqui, ó, essa lei de formação, essa parte aqui, ó. Tá? Essa lei de formação e eu vou trocar o n por 1. Eu vou substituir esse n e vou colocar 1 no lugar. Então vai ficar 2, que é da fórmula, pontinho, que é vezes, vou trocar agora o n por 1, menos 1, que é da fórmula também. Então montei. Vamos calcular isso. Opa, olha aqui, ó. 2 vezes 1, quanto que é? 2 vezes 1 são 2, né? Abaixa o 1 menos 1. Então, quanto que vai ficar a minha sequência? Ora, 2 menos 1 é igual a 1. Então, eu sei que o primeiro número, né, o primeiro termo dessa sequência aqui é o número 1. Vamos calcular agora o A2, ou seja, o segundo termo dessa sequência, A2. O procedimento é o mesmo. Nessa fórmula aqui, ó, eu vou trocar o n, por 2. Então vai ficar 2, pontinho, 2, lembra, estou trocando o n por 2, né? Menos 1, que é da fórmula, menos esse 1 aqui, ele vai aparecer sempre. Esse 1 e esse 2 vão aparecer sempre, né? Bora calcular isso então. Igual, né? Opa, 2 vezes 2, quanto que é? 2 vezes 2 são 4, menos 1, né? Quanto que é 4 menos 1? Opa, 4 menos 1 é igual a 3. Então, com isso, eu calculei o primeiro termo, calculei o segundo termo. Vamos calcular agora o terceiro termo, o A3, né? Vou fazer a mesma coisa, vou trocar o n, esse n agora por 3. Então, vai ficar 2, pontinho 3, né, que é o pontinho de multiplicação, menos 1, que é da fórmula. Então, bora calcular isso de novo. Igual. Opa, 2 vezes 3 nós sabemos que é igual a 6, menos 1, que é da fórmula, né? E quanto que é 6 menos 1?
6 menos 1 é igual a 5. Então, o terceiro termo dessa sequência vale 5, ok? Vamos calcular o quarto e último termo, né? Então, o A4. Obviamente, eu vou ter que trocar esse N por 4, vai ficar 2 pontinho 4, né? Que é pontinho de multiplicação, menos 1, que é da fórmula. Bom, continuando aqui, ó, eu tenho 2 vezes 4 são 8, menos 1, que é da fórmula. 8 menos 1 é igual a 7. Tá? Igual a 7. Portanto, qual vai ser a minha resposta? São os números que eu obtive aqui, né? Resposta, né? O primeiro termo é o 1, o segundo termo é o 3, o terceiro termo está aqui, ó, é o 5, e o quarto termo é o número 7. É uma sequência crescente, né? Os números estão aumentando, portanto, trata-se de uma sequência crescente, caso a gente fosse fazer a classificação. Tudo bem? Vamos ver um próximo exemplo aqui. Coloquei aqui embaixo. O procedimento é exatamente o mesmo, né? Só que a fórmula mudou. Se a fórmula mudou, a fórmula pode mudar quantas vezes, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Você tem que lembrar das operações que você aprendeu lá no ensino fundamental, né? Tá? Então, ao invés de colocar os 4 aqui, vou colocar os 3 para a gente encurtar um pouquinho isso, a aula também não ficar muito longa. E dá um trabalho para renderizar também. Então, calcule os 3 primeiros termos de uma sequência definida por AN igual a 3n mais 2. 3 vezes n mais 2. Então, aqui a gente quer saber quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3. Então, vamos calculá-los, né? A gente não sabe quais são esses números, tá bom? A1 é igual a 3, lembre-se, agora é 3, vezes o número 1, vou trocar o n por 1, então tenho 3 vezes 1, tá? Mais 2, que é da fórmula, então mais 2. Ok? Vamos fazer essa continha. Dá pra gente fazer de cabeça, mas vamos fazer passo a passo. Olha lá, 3 vezes 1, opa, 3, mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Tá? 5. Então eu sei que o meu primeiro termo vale 5. Vamos calcular o A2. Segundo termo, A2 é igual. Agora eu vou trocar esse n por 2, né? Vou seguir a fórmula 3, que é da fórmula, pontinho. Trocamos o n por 2, mais 2, que é da fórmula. Então, cada fórmula tem a sua característica própria. A gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Então, A2 é igual. 3 vezes 2, quanto é? 6. Mais 2. Opa! Então eu sei que esse termo aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Tá? Meu terceiro termo vale 8. E vamos... perdão, meu segundo termo vale 8. Agora vamos calcular o terceiro termo, o A3. A gente não sabe quem é ele, né? Pega a lei de formação, 3, né, que é da lei de formação, vezes... Eu vou trocar agora esse n por 3, mais 2. Por que mais 2, professor? Porque é da lei de formação. Tá? Vai ser sempre mais 2? Não, depende muito da lei de formação. Tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, A3 igual 3 vezes 3, quanto que é? 9. Mais 2. Então, nós calculamos aqui que o nosso terceiro termo, né, ele vale 11. Tá ok? Então, como ficou a minha sequência? Resposta. Tá? Ela ficou assim, ó. 5, que é o A1. 8, que é o A2. E, finalmente, o 11, que é o A3. Tá bom? Então, é assim que funciona o cálculo, né? Para lei de formação de uma sequência numérica.
Tem regra de sinal? Lógico que tem regra de sinal. Vai sempre existir regra de sinal, né? Tá? Então trata-se também de uma sequência crescente. Ok, gente? Então, para a gente começar, tá de bom tamanho. Depois eu coloco mais alguns, faço um outro vídeo com o que tem regrinhas de sinais também, até para a gente rever essa questão de regras de sinais, tá ok? É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês consigam entender, né, e responder os exercícios que eu vou postar aqui também. Tá? Vou mandar esse documento para vocês junto com o vídeo.